Conversando com Deus, parte 19, página 173. Eu gostaria de voltar à minha lista de perguntas. Quero entender em muitos outros detalhes a respeito de tudo isso. Sei que poderíamos escrever um livro inteiro apenas sobre relacionamentos, mas então eu nunca chegaria às minhas outras perguntas. Haverá outras ocasiões e outros lugares, até mesmo outros livros, e eu estou com você. Vamos em frente. Voltaremos aos relacionamentos se tivermos tempo. Está bem. Então, a minha próxima pergunta é: por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? Há muitas pessoas nessa mesma situação. Todos me dizem que esse é um problema de autoestima, de uma falta de autoestima. Vários mestres da nova era me disseram que qualquer carência pode ser sempre atribuída à falta de autoestima. Essa é uma simplificação conveniente. Nesse caso, os seus mestres estão errados. Você não sofre de uma falta de autoestima. Na verdade, o maior desafio de toda a sua vida tem sido controlar o seu ego. Algumas pessoas disseram que esse tem sido um caso de excesso de autoestima. Bem, aqui estou eu, embaraçado e envergonhado de novo, mas o Senhor está certo. Você diz que está embaraçado e envergonhado todas as vezes em que eu simplesmente lhe digo a verdade sobre si próprio. O embaraço é a reação de uma pessoa cujo ego ainda se preocupa com o fato de como as outras pessoas a veem. Supere isso. Tente uma nova reação. Tente rir. Está certo. Seu problema não é de autoestima. Como quase todas as pessoas, você a tem em abundância. Vocês todos se têm em alta conta, como deveriam ter. Portanto, para a grande maioria das pessoas, a autoestima não é o problema. Então, qual é? O problema é a falta de compreensão dos princípios da abundância. Em geral, junto com um julgamento incorreto sobre o que é bom e o que é mal. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Por favor, faça isso. Vocês têm uma ideia de que o dinheiro é mau. Também têm uma ideia de que Deus é bom. Benditos sejam. Por esse motivo, em seu sistema de pensamento, Deus e dinheiro não se misturam. Bem, acho que, em certo sentido, isso é verdade. É assim que eu penso. Essas ideias tornam as situações interessantes, porque passa a ser difícil para você cobrar por qualquer boa ação. Quero dizer, se você considera uma atitude muito boa, valoriza menos em termos de dinheiro. Portanto, quanto melhor uma ação é, isso é, quanto mais proveitosa, menos dinheiro vale. Você não está sozinho nisso. Toda a sua sociedade pensa assim. Por esse motivo, os seus mestres ganham uma ninharia e as pessoas que fazem striptease, uma fortuna. Seus líderes ganham tão pouco comparado com os astros do esporte que acham que têm de roubar para cobrir a diferença. Seus padres e rabinos vivem a pão e água enquanto você atira moedas para artistas em casas de espetáculos. Pense nisso. Tudo em que você coloca um alto valor intrínseco acha que deve ser barato. O pesquisador solitário que procura cura para a AIDS tem de implorar por dinheiro, enquanto que a mulher que escreve um livro sobre centenas de novos modos de ter sexo grava fitas e promove seminários nos fins de semana para se estender nesse assunto, ganha uma fortuna. Essa inversão de valores é uma tendência sua e deriva do pensamento errôneo. O pensamento errôneo é a sua ideia a respeito do dinheiro. Você o ama e, contudo, diz que é a origem de todo o mal. Você o adora e, contudo, o chama de vil metal. Diz que uma pessoa é podre de rica. E se uma pessoa realmente enriquece fazendo coisas boas, imediatamente suspeita dela. Torna isso errado. Por esse motivo, é melhor um médico não ganhar dinheiro demais, ou ser discreto a respeito do que ganha. E uma pastora, é altamente melhor ela não ganhar muito dinheiro, presumindo-se que você deixaria uma mulher ocupar esse cargo, ou
certamente haverá problemas. Veja bem, em sua mente, uma pessoa que escolhe o ofício mais nobre deveria receber a menor remuneração. Sim, esse está certo. Você deveria pensar nisso, porque esse é um pensamento muito errado. Eu pensei que não existia certo ou errado. Não existe. Existe apenas o que lhe serve e o que não lhe serve. Os termos certo e errado são relativos e quando eu os utilizo é dessa forma. Nesse caso, relativos ao que lhe serve, ao que você diz que deseja, seus pensamentos em relação ao dinheiro são errados. Lembre-se de que os pensamentos são criativos. Então, se você pensar que o dinheiro é ruim e que você é bom, bem, pode perceber o conflito. Agora você, em particular, meu filho, leva esse drama de consciência muito a sério. Para a maioria das pessoas, o conflito não é tão grande. Elas ganham a vida fazendo serviços que detestam, então não se importam de receber dinheiro por isso. Receber o que é mal em troca do que é mal. Mas você adora o que faz com os dias e momentos de sua vida. Adora as atividades com que os preenche. Portanto, para você, receber grandes somas pelo que faz seria, em seu sistema de pensamento, receber o que é mal em troca do que é bom e considera isso inaceitável. Prefere morrer de fome a aceitar o vil metal pelo serviço puro, como se, de algum modo, esse serviço perdesse a sua pureza se aceitasse dinheiro para realizá-lo. Então, aqui nós temos essa ambivalência no que diz respeito ao dinheiro. Parte de você o rejeita e parte se ressente por não tê-lo. O universo não sabe o que fazer em relação a isso, porque captou dois pensamentos diferentes. Por esse motivo, no tocante às finanças, a sua vida será confusa, porque você está confuso em relação ao dinheiro. Você não tem um enfoque claro, não sabe ao certo o que é verdade, e o universo é apenas uma grande máquina de fotocópias. Simplesmente produz várias cópias de seus pensamentos. Agora, só há uma forma de mudar tudo isso: mudar os seus pensamentos. Como posso mudar o meu pensamento? O que eu penso sobre algo é a minha opinião a respeito. Meus pensamentos, minhas atitudes e ideias não surgiram da noite para o dia. Tenho de achar que são resultado de anos de experiência, uma vida inteira me deparando com as situações. O Senhor está certo a respeito do que eu penso sobre o dinheiro, mas como posso mudar isso? Essa poderia ser a pergunta mais interessante do livro. Para a maioria dos seres humanos, o método usual de criação é um processo de 3 passos que envolve pensamentos, palavras e atos. Primeiro vem o pensamento, a ideia formativa, o conceito inicial. Depois vem a palavra. Quase todos os pensamentos se transformam em palavras que frequentemente são escritas ou ditas. Isso dá mais energia ao pensamento, empurrando-o para o mundo, onde pode ser notado por outras pessoas. Finalmente, em alguns casos, as palavras são postas em ação e você tem o que chama de um resultado, uma manifestação no mundo físico do que começou com um pensamento. Tudo ao seu redor no mundo, criado pelo homem, surgiu assim, ou por meio de uma variação disso. Todos os 3 centros de criação foram usados. Mas agora surge a pergunta: como mudar um pensamento responsável? Essa é uma ótima pergunta e também muito importante, porque se os seres humanos não mudarem alguns de seus pensamentos responsáveis, a humanidade poderá condenar-se à extinção. O modo mais rápido de mudar um pensamento responsável ou uma ideia arraigada é inverter o processo de pensamentos, palavras e atos. Explique isso. Realize o ato que quer para dar origem ao novo pensamento. Depois, diga as palavras que quer para dar origem ao novo pensamento. Faça isso até treinar a mente para pensar de um novo modo. Treinar a mente? O Senhor se refere a controle mental? Isso não é apenas manipulação mental? Você tem ideia de como a sua mente começou a pensar como agora pensa? Não sabe que o seu mundo a manipulou para pensar assim? Não seria melhor você
e não o mundo manipulá-la? Não seria melhor para você ter os pensamentos que quiser em vez dos alheios? Não está melhor armado com pensamentos criativos em vez de reativos? Contudo, a sua mente está cheia de pensamentos reativos, que se originam de experiências de outras pessoas. Muitos poucos de seus pensamentos surgem de dados ou preferências que se originam de suas experiências. A sua própria ideia arraigada a respeito do dinheiro é um ótimo exemplo. Sua ideia de que o dinheiro é mau vai diretamente de encontro à sua experiência de que é ótimo tê-lo. Então, você mente para si mesmo sobre a sua experiência para justificá-la. Essa ideia está tão arraigada que nunca lhe ocorre que pode ser errada. Agora, o que temos de fazer é reunir alguns dados que se originam de suas próprias experiências. E é assim que fazemos com que uma ideia arraigada seja sua e não de outra pessoa. A propósito, você tem mais uma ideia arraigada em relação ao dinheiro que eu ainda tenho de mencionar. Qual é? Que o dinheiro não é suficiente. De fato, você tem essa ideia em relação a tudo. O dinheiro, o tempo, o amor, a comida, a água, a compaixão no mundo não são suficientes. Tudo que é bom simplesmente não é suficiente. Essa ideia de insuficiência cria e recria o mundo como você vê. Está bem, então eu tenho de mudar duas ideias arraigadas, dois pensamentos responsáveis em relação ao dinheiro. Pelo menos dois, provavelmente muito mais. Vamos ver. O dinheiro é mau, insuficiente, não deve ser recebido em troca da realização do trabalho de Deus. Esse tem um grande peso para você. Nunca é dado de graça, não frutifica em árvores, quando na verdade frutifica, corrompe. Vejo que tenho muito trabalho a fazer. Sim, se não está satisfeito com a sua situação financeira atual. Por outro lado, é importante compreender que não está satisfeito com a situação financeira atual porque não está satisfeito com a sua situação financeira atual. Às vezes é difícil entender o Senhor, às vezes é difícil fazê-lo entender. Então ouça, o Senhor é o Deus aqui. Por que não torna isso fácil de entender? Eu tornei. Então, por que simplesmente não faz com que eu entenda se é o que realmente quer? Eu realmente quero o que você realmente quer. Nada mais, nada menos do que isso. Não percebe que essa é a minha maior dádiva para você? Se eu quisesse para você algo diferente do que você quer e chegasse ao ponto de fazer com que o tivesse, onde ficaria o seu livre-arbítrio? Como você poderia ser criativo se eu ficasse lhe dizendo o que deveria ser, fazer e ter? Minha alegria está em sua liberdade, não em sua submissão. Está bem, mas o que o Senhor quis dizer ao afirmar que eu não estou satisfeito com a minha situação financeira atual porque não estou satisfeito com a minha situação financeira atual? Você é o que pensa que é. É um círculo vicioso quando o pensamento é negativo. Tem de encontrar um modo de romper o círculo. Portanto, grande parte da sua experiência atual se baseia em seu pensamento anterior. O pensamento leva à experiência, que leva ao pensamento, que leva à experiência. Isso pode produzir alegria constante quando o pensamento responsável é alegre. Pode produzir e produz um inferno constante quando é negativo. O truque é mudar o pensamento responsável. Eu estava prestes a lhe explicar como fazer isso. Vá em frente. Obrigado. O primeiro passo é reverter o paradigma pensamentos, palavras, atos. Você se lembra do velho ditado, pense antes de agir? Sim. Bem, esqueçam. Se quiser mudar uma ideia arraigada, terá de agir antes de pensar. Por exemplo, você está descendo a rua e se depara com uma mulher idosa que pede esmolas. Percebe que é uma mendiga e que vive com dificuldade. Imediatamente se dá conta de que, embora tenha pouco dinheiro, certamente tem o suficiente para dividir com ela. Seu primeiro impulso é dar-lhe um pouco. Há uma parte em você que está pronta para procurar em seu bolso algumas notas de 1 ou até mesmo 5. Torne isso um grande momento para a mulher. Leve alegria para ela. Então, vem o pensamento.
Você está maluco? Nós só temos 7 para passar o dia e você quer dar-lhe 5? Então, você começa a procurar no bolso uma nota de 1 e o pensamento vem de novo. Ora, vamos! Você não tem tantas dessas para dá-las de esmola. Pelo amor de Deus, dê-lhe algumas moedas e vamos sair daqui. Rapidamente, você mete a mão no outro bolso para procurar as moedas. Seus dedos só encontram moedas de 5 e 10 centavos. Sente vergonha. Aqui está você, bem vestido e alimentado, prestes a dar uma ninharia para a pobre mulher. Tenta em vão encontrar 1 ou 2 moedas de 25 centavos. Ah, lá está uma, bem na dobra do bolso. Mas agora você já passou por ela, com um sorriso sem graça, e é muito tarde para voltar atrás. Ela não recebe moeda alguma. Você também não. Em vez da alegria proporcionada pela consciência da própria riqueza e do prazer de partilhar, você agora se sente tão pobre quanto a mulher. Por que não lhe deu a nota? Esse foi o seu primeiro impulso, mas o seu pensamento o deteve. Da próxima vez, decida agir antes de pensar. Dê o dinheiro. Vá em frente. Você o tem e há mais no local de onde veio. Esse é o único pensamento que o separa da mendiga. Você sabe que há mais no local de onde veio e ela não. Quando você quiser mudar uma ideia arraigada, haja de acordo com a nova ideia que tem, mas deve agir rápido ou a sua mente matará antes que você conheça. Quero dizer, literalmente. A ideia, a nova verdade, estará morta em você antes que tenha uma chance de conhecê-la. Então, haja rápido quando surgir a oportunidade, e se o fizer com bastante frequência, a sua mente logo assimilará a ideia, que será o seu novo pensamento. Ah, estou começando a entender. É isso que significa o movimento do novo pensamento? Se não é, deveria ser. O novo pensamento é a sua única chance, a sua única oportunidade real de evoluir, crescer, tornar-se quem realmente é. Nesse momento, a sua mente está cheia de velhos pensamentos, não só seus, como principalmente de outras pessoas. Agora é hora de mudar de ideia em relação a algumas coisas. Isso é evolução.